E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Digital e hoje nós vamos falar sobre a face sombria do dinheiro. E aí, qual seria o salário que você escolheria se você pudesse? O dinheiro, ele é o seu problema ou ele é só a sua solução na sua vida? Bom, hoje a gente tem uma aula muito interessante que aborda uma coisa muito pesada na vida não só do jovem, mas de todos os cristãos e não só cristãos, né? O dinheiro está na vida de qualquer pessoa e ele pode abençoar, mas também ele pode amaldiçoar muitas pessoas. Depende de como nós tratamos o nosso dinheiro. Na Bíblia, existem 38 parábolas que Jesus contou, e dessas 38 parábolas, 16 delas falam sobre riqueza, sobre posses, sobre como tratar o nosso dinheiro, e isso é um dado muito legal. E o ensino bíblico sobre o dinheiro, ele tem dois lados que parecem contraditórios quando a gente diz assim aberto, mas eles são coisas muito interligadas, que é a face sombria do dinheiro e a face luminosa do dinheiro. A face luminosa do dinheiro é a nossa próxima aula. Porém, a gente vai dar uma linkada aqui já com a próxima aula e é bem legal, eu espero que a gente aprenda muito com isso. Nós temos uma base bíblica que fica em Lucas 12:15, que é onde conta a parábola do rico insensato. Então é legal vocês lerem esse trecho, é Lucas 12, do 13 ao 21. Leiam esse trecho inteiro, porém eles deixam uma base bíblica apenas no versículo 15, que fala o seguinte: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E isso é uma coisa muito interessante. A vida não consiste apenas naquilo que se possui. Fica aí essa dica. Então vamos lá. Seguindo aí essa linha, a face sombria do dinheiro, ela diz muito mais além dos perigos que o dinheiro pode trazer para a nossa vida. Ela rodeia mais ou menos a ideia de quando a gente coloca as nossas riquezas, os nossos bens, tudo aquilo que a gente possui acima de tudo e principalmente acima de Deus, né? Nós temos que ter a ideia de que mesmo que o dinheiro seja algo muito importante para a nossa vida aqui na Terra, ele não é melhor, ele não é mais importante, a gente não necessita mais dele do que de Deus, porque Deus ele é maior do que todas as outras coisas, de tudo que existe na face da Terra, Deus é maior, então a gente precisa confiar apenas em Deus, mesmo que nós tenhamos que ter consciência de como utilizamos o nosso dinheiro e entender que ele é importante. E falando mais ou menos sobre isso, aqui nós pontuamos algumas advertências que estão na Bíblia sobre o dinheiro, né? Então aí ele coloca alguns versículos dando essa ideia da face sombria do dinheiro. Não tem como a gente comentar um por um, porém eu vou deixar aqui embaixo cada um e eu queria que vocês abrissem aí na sua casa cada versículo, lesse cada um com calma e entendesse mais ou menos essa ideia. E se puder, comenta aqui alguma coisa que você tem, uma dúvida ou tipo uma ideia, enfim. Eu vou falar aqui alguns versículos, vai estar aqui descrito, como eu já falei, e aí vocês abram aí na sua casa, porque se a gente for comentar um por um, vai dar muito tempo de vídeo. Bom, o primeiro deles é Lucas 6:24, Lucas 16:13, Mateus 6:19, Mateus 19:24, Lucas 12:15, Lucas 12:33 e Lucas 6:30. E o que é legal falar sobre o dinheiro, olhando a Bíblia, lendo a Bíblia e aprendendo algumas coisas, é porque a Bíblia ela tem muito a nos dizer sobre o dinheiro, né? Quando nós colocamos a nossa vida em jogo, principalmente relacionada à vida financeira, nós nos deparamos com vários problemas. Alguns deles nos trazem uma ansiedade, uma angústia, um medo muito grande, de uma proporção que chega a ser até muito bem futura, né? Como, por exemplo, a gente tem medo de fracassar financeiramente, ou quando a gente tem algum exemplo familiar que não é financeiramente estável ou bom, e a gente tem medo de se tornar igual aquela pessoa, e isso nos traz muitos medos, né?
Porém, a gente tem que ter a ideia de que Deus é suficiente na nossa vida e que nós temos que entregar tudo a Ele, inclusive a nossa vida financeira, para que Ele nos honre de várias maneiras. Não é apenas da maneira de riquezas e de dinheiro, beleza? Deus vai nos honrar de diversas maneiras quando nós entregamos tudo a Ele. E acaba que quando nós temos uma vida íntima com Ele, em que nós entregamos tudo a Ele, nós acabamos perdendo esses temores que vêm nos dando muitos transtornos. E graças a Deus a Bíblia ela não fala apenas da face sombria do dinheiro, ela também fala sobre a face luminosa dele e como a gente pode utilizar o nosso dinheiro a serviço do reino de Cristo, a serviço da comunidade, de pessoas que precisam, e isso é de uma utilidade muito grande, porque a gente pode abençoar pessoas também com dinheiro, e isso não é uma coisa ruim, tá? Na verdade é muito legal também, porque, enfim. Eu vou deixar alguns versículos aqui também. É muito importante que a gente abra esses versículos para que a gente consiga linkar os versículos com o que a gente está falando aqui e vocês comentarem também as suas ideias, é muito legal. Então é importante que vocês abram, tá? Fica em Lucas 19:9, Mateus 26, do 6 ao 12, Lucas 10, do 30 ao 37 e Filipenses 4, do 10 ao 12, beleza? Aí vocês comentem, falam, é bem legal a gente tentar trabalhar esse fórum de discussão, não ficar aqui só eu falando as minhas ideias, né? E aí nós entramos em uma questão muito interessante também sobre a distorção do ensino bíblico sobre o dinheiro, né? Nós pontuamos duas coisas aqui, mas com certeza existem outras, e se vocês acharem legal também de comentar, comentem aqui embaixo. Né? A primeira delas é quando o dinheiro ele é visto como sinal de bênção, como um sinal de agrado a Deus para os seus filhos. E isso é muito trabalhado também na teologia da prosperidade, né? E o que é mais triste disso é que muitas pessoas estão em busca, sabe, dessas coisas. E não é legal, não é certo, porque Deus, ele pode nos abençoar sim com dinheiro. Deus nos abençoa através de pessoas que nos colocam em lugares que podem futuramente nos dar uma condição financeira melhor. Sim, Deus pode nos abençoar com qualquer coisa. Mas, além disso, Deus nos abençoa com muitas outras coisas. A prosperidade na tua vida não é a mesma prosperidade na vida do teu irmão. Você tem que ter essa ideia. E a prosperidade na tua vida pode ser que seja o pão na sua casa, que alimenta toda a sua família. A sua família não passa fome, a sua família tem um teto para morar, a sua família tem roupa para vestir. E isso é uma forma de prosperidade que Deus também coloca na tua vida. Assim como ter o benefício de estudar gratuitamente, ou quando você tem empatia com teu irmão, é uma forma de prosperidade que Deus se manifesta na tua vida. É muito legal e a gente sempre tem que ter a ideia de que Deus vai nos abençoar de diversas maneiras. É disso que eu tô falando. Deus não nos abençoa apenas com dinheiro, Ele pode nos abençoar também com um bom emprego, que vai nos trazer mais dinheiro, obviamente, mas isso não é um benefício que os cristãos têm. Não é porque você é líder dos jovens que você vai ser rico, não é porque você é líder do Ministério de Louvor que você vai ter o melhor carro, não é porque você é pastor que você vai ter a melhor casa. Isso na realidade não faz nenhum sentido, né? Deus te abençoa conforme aquilo que Ele acha melhor sobre sua vida, e nós temos que entender que Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. E nós temos que confiar que Ele está com certeza fazendo o melhor na nossa vida, beleza? E a outra ideia que a gente traz aqui também é quando o dinheiro ele é visto apenas como moeda de troca, apenas como, tipo, eu dou, você me vende, eu compro, enfim, ou vice-versa. O dinheiro ele também é utilizado para isso, obviamente, mas também o dinheiro ele tem um lado muito interessante, que é quando a gente utiliza ele para abençoar o nosso irmão, para abençoar o reino de Cristo, quando nós ofertamos na vida de um pastor ou quando nós ofertamos na vida de um missionário.
ele não é apenas moeda de troca, não é porque você vai dar o dinheiro que você vai receber alguma coisa. Você pode abençoar a vida de alguém com o seu dinheiro. Se você tem esse dinheiro para abençoar a vida de alguém, você também pode utilizar ele para isso. Ele não é apenas como moeda de troca, beleza? E aí nós entramos em outro quesito, e esse é um quesito bem importante e perigoso, quando se fala sobre o perigo da idolatria ao dinheiro. Foi mais ou menos o que a gente discutiu ali no começo, quando a gente fala que Deus não é apenas o suficiente para o ser humano, e aí ele coloca o dinheiro como se fosse aquela coisa mais importante que ele tem na vida, e esse dinheiro acaba se tornando o seu Deus, né? E isso não só para o dinheiro, mas isso aí é outra questão. E aí nós temos um versículo que fica em Colossenses 1:16, que fala: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, nós temos que ter a ideia de que Deus criou todas as coisas e tudo é para ele, tudo veio dele e é para ele. E ele é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida, por isso que nós temos que entregar a nossa vida financeira nas mãos de Cristo também e ter todas essas ideias que nós discutimos, que o dinheiro não é uma bênção que Deus nos dá porque nós somos bonzinhos, que o dinheiro não é apenas uma moeda de troca que você vai pagar para receber algo, né? Essas ideias são muito importantes também a gente tratar sobre isso. E aí nós deixamos algumas coisas que podem nos fazer vencer a face sombria do dinheiro. O que nós podemos tratar na nossa vida para poder vencer essa face? Nós podemos tratar os nossos sentimentos, né? Acerca de entregar a Deus tudo que nos pertence, tudo aquilo que nós temos, possuímos, dentre elas os temores acerca de termos muito dinheiro ou de termos pouco dinheiro, essa questão que nos dá muita ansiedade, muita incerteza, entregar isso a Cristo. Também a questão da prosperidade, né? A gente parar de se comparar com outro irmão e entender que Deus não presenteia as pessoas porque elas são boazinhas ou por questões de que você faz ou não faz. Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim, e Ele vai tratar isso de maneira muito bem. Então entrega para Ele e confia. Tratar os nossos relacionamentos, né? A questão de conversar com o outro, a questão de confiar no outro e também poder dar essa abertura para esse outro para com a gente, né? Também. A questão do altruísmo, né? De entender a necessidade que outra pessoa tem, né? Quando, por exemplo, eu posso ajudar alguém em alguma coisa, essa pessoa não tem algum recurso, não só financeiro, mas outras coisas, e eu tenho, então eu preciso ajudar essa pessoa nessa questão. Então, trabalhar essa questão de altruísmo. A questão de renúncia, quando a gente renuncia tudo aquilo que a gente é para servir a Cristo, para servir o reino do nosso Pai, e assim a gente consegue servir a nossa comunidade, os nossos irmãos, enfim. E a questão de doação, né? Lembrando que o dinheiro não é uma moeda de troca, você não vai comprar um serviço toda vez. Você pode doar o seu dinheiro, você pode doar a sua roupa, você pode doar o seu tênis, você pode doar alguma coisa que você tenha para uma pessoa que está precisando muito mais do que você e trabalhar essa questão. E é isso aí, galera. Para finalizar, eu queria deixar um versículo que fica em Mateus 6:21, que fala lá no finalzinho: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Fique com Deus, que Deus abençoe sua vida e que esses momentos sejam muito importantes pra gente. Valeu pela atenção, tamo junto, Deus abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos proporcionou, ó Deus. Obrigado, Jesus, porque tem sido muito importante, não só para mim, mas eu imagino que para outras pessoas também, Jesus. Esteja abençoando o lar de cada um, esteja abençoando a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, a nossa vida mental, Jesus. Que
Que o Senhor esteja tomando posse de tudo isso, ó Pai, e que nós possamos entender que o Senhor é dono de todas as coisas e dono de tudo, e que o Senhor vai tratar a nossa vida de maneira muito especial e de maneira muito particular, ó Deus, porque só o Senhor sabe o que é melhor para mim, só o Senhor sabe o que é melhor para cada um, Jesus. Obrigado por tudo, que o Senhor abençoe, né, nossa semana, os nossos dias, ó Pai, essa fase que nós estamos passando, que o Senhor esteja iluminando muitas vidas, abençoando muitas pessoas, ó Deus, através de mobilizações que as pessoas estão fazendo. Jesus, obrigado por tudo. Amém. Tamo junto, galera. Até a próxima.